Olá e bem-vindos à Curious Goblin. Hoje vamos fazer um vídeo que é um bocadinho diferente do habitual, no sentido em que nós não vamos construir algo, nem vamos falar de coisas que chegaram à oficina, mas vamos falar de algo que foi construído aqui e que vai sair da oficina. Estes dois objetos são duas caches, duas geocaches para o geocaching. Nós já anteriormente construímos uma em vídeo. Foi esse vídeo que despertou a atenção deste nosso novo cliente, que nos encomendou duas caches. E então, esta mais pequena, que é uma pequena caixa que depois vai levar aqui assim um cadeado, e esta um bocadinho maior, que é um cubo, pesadona, muito mais desafiante, no sentido de tanto de construção como de dar com o desafio. Só para relembrar o que é o geocaching é um jogo, é uma atividade de ar livre, em que as pessoas têm um conjunto de informações. Habitualmente o essencial são as coordenadas da posição final. Essa posição final é o sítio onde os jogadores, os praticantes de geocaching, vão encontrar algo. Esse algo muitas vezes não passa de um copo de amostras ou um copo daqueles antigos onde tinham o rolo da máquina fotográfica com um papel lá dentro. Esse papel é fundamental no geocaching porque é o sítio onde nós registamos e comprovamos que demos com o sítio, descobrimos a cache. Só que há alguns geocachers que acham que isso é muito limitado e precisam de um invólucro, um container, como se diz, mais evoluído, mais elaborado. Ou seja, a experiência do geocaching não é só encontrar, é também desfrutar daquilo que se encontra. E é nesse sentido que vão estas duas caches. Porquê? Porque não é só encontrá-las, como no momento em que as encontramos, ainda temos algo a fazer. Nesta primeira, a tal que é uma caixa, o desafio é: vai haver aqui um cadeado de 3 ou 4 dígitos, vai haver na informação da cache as instruções de como abrir o cadeado e consiste basicamente em contar o número de símbolos, de cada um dos símbolos. Cada um dos símbolos corresponde a uma posição do número do cadeado e é depois de chegarmos a esse número que permite abrir, aceder ao interior da caixa e cá dentro tirar o livro de registro, o papelinho de registro, e escrever o nosso nome e comprovar que encontramos. Este é o desafio desta cache. Nesta, o desafio é um bocadinho diferente. Ela é muito maior, é mais pesada, e o desafio consiste em descobrir destas tampinhas, que, por exemplo, esta não tem nada, está tapada. O mesmo acontece com esta. Descobrir qual delas não está tapada. Ou seja, qual delas tem um buraco e nesse buraco vai estar o livro de registro. Cada uma destas faces tem 9 buracos. Só numa das faces, num dos buracos, esse buraco não é falso. Do ponto de vista construtivo, esta foi muito mais desafiante e muito mais gira de construir do que esta, porque esta no fundo é uma cache, esta no fundo é uma caixa, é feita em pinho, é uma caixa de 4 faces que foi cortada para, ou melhor, foi feito um cubo que depois é cortado e assim dá uma caixa. Cada um destes símbolos foi feito utilizando recursos da oficina. São parafusos, são taxas e aqui outros parafusos. Ou seja, há 3 tipos de símbolos. Porquê 3? Antes de mais, porque isto permite cadeados com 3 dígitos e com 4 dígitos. Ou seja, nós temos 3, dá 3 números. Se quisermos usar num cadeado, ou melhor, se quisermos usar um cadeado de 4 dígitos, o que nós fazemos é manter o desafio exatamente igual
e pensar, ok, falta um número. Então, mas só temos 3 tipologias de símbolos, qual é que é o quarto número? Se não existe, qual é que é o número que representa o que não existe? É 0. E assim dá-se mais uma camada de desafio à experiência. Também dá com, claro, um cadeado de 3 dígitos e fica um nadinha mais simples. Dá das duas formas. Quando passamos para esta, em termos construtivos, torna-se tudo muito mais elaborado. Então, o que nós temos aqui, primeiro que tudo, é uma caixa de MDF onde foram abertos os orifícios para colar as tampas. Esse é o primeiro material, o MDF. Depois, cada uma destas tampas é feita de plástico PLA, e foi impressa na impressora 3D. Tiveram que ser ajustados para encontrarmos o modelo e depois ajustarmos o modelo para entrar nos orifícios das brocas que temos. E como não estava ainda satisfeito com essa solução, achei que não estava não estava ainda bastante elaborado em termos de construção, coloquei esta moldura em pinho que a enquadra ao mesmo tempo que lhe dá uma base, e como está alinhada com as tampas, aumenta a proteção da tampa, do nível das tampas, e torna tudo mais robusto, mais simpático, dá-lhe um enquadramento em cada uma destas faces. E o amarelo teve 2 motivos para ser o amarelo, ou melhor, teve 3 motivos. O primeiro é porque é uma cor que vai ótima com o fundo preto, e eu queria pintar isto de preto. Depois acabou por ir também muito bem com este tom claro do pinho. E por último, era também a bobina de filamento que já estava na impressora. E era a única que nós tínhamos em quantidade suficiente para arrancar com este projeto sem ter que estar à espera que chegasse mais bobina. Não que isso demorasse muito ou comprometesse de alguma forma o projeto, mas assim foi sempre a andar, a experimentar e a montar isto. O cubo interior, ele é exatamente como este, não está cortado naturalmente, o material é diferente, está colado e está aparafusado com cola de madeira. Estas peças aqui assim estão só coladas com cola de madeira e depois coladas ao MDF também com cola de madeira. No caso das tampas, ou melhor, do encaixe da tampa, já está colado com cola epóxi, porque tem que ser algo muito, muito resistente, e então a cola epóxi nesse aspecto é imbatível. Estas 2 caixas vão para a Suíça e vão estar dentro de caixas à prova d'água. Isso foi uma das coisas que foi falado com a cliente inicialmente, que é torná-las o mais camufladas possíveis, e a própria cliente disse não é necessário, porque elas vão ter que estar inevitavelmente dentro de caixas à prova d'água, porque isto aqui na Suíça é úmido, é muito úmido todo o ano, e não há forma de nós termos isto na natureza sem comprometer, a menos que as coloquemos dentro de caixas à prova d'água. Outra coisa interessante de contar a propósito da história destes objetos é que estes objetos existem porque existe este canal. Quando nós fizemos o vídeo a construir uma caixa, foi esse vídeo que foi passando de boca em boca, de grupo em grupo, e chegou a esta cliente que olhou para o vídeo, viu, gostou e veio falar connosco a saber se podíamos construir uma caixa para ela à medida do que ela precisava. E foi assim que começámos a falar. Claro que, como está visto, a conversa correu bem, e o que era um vídeo da Curious Goblin tornou-se num mecanismo de mostrar o nosso trabalho também e de angariar clientes. Por hoje é tudo.
Espero que tenham gostado deste vídeo um bocadinho diferente, mais a falar e menos a construir. Se tiverem dúvidas, não hesitem em colocá-las, seja aqui no YouTube, seja nas nossas redes sociais, seja por e-mail, seja o que entenderem. Não deixem de perguntar sempre que tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade. E não se esqueçam também de subscrever o canal, gostar do vídeo, partilhá-lo com quem acham que vai gostar ou com quem acham que precisa de construir algo deste género ou precisa que alguém lhe construa algo deste género, seja uma geocache, seja outra coisa qualquer. E por agora é tudo. Até à próxima. Stay curious, stay goblin.